Oi, pessoal. Hoje eu vou fazer algo que eu queria fazer há muito tempo, que é ler para vocês um capítulo de Harry Potter. Eu escolhi ler para vocês um capítulo desse livro aqui, Relíquias da Morte. É o 7º livro da saga, Harry Potter, e eu vou ler um dos últimos capítulos, que é o capítulo 35, que se chama King's Cross, só para localizar vocês na história. Nesse livro aqui, o Dumbledore acabou de morrer, né, atingido aí pela varinha das varinhas, a varinha mais poderosa do universo Harry Potter, e o Harry tem uma missão de coletar todas as Horcruxes, que são objetos que sustentam a vida do Voldemort, né. Nesse capítulo que eu vou ler, o Harry acabou de ter a penúltima batalha com o Voldemort e ele também foi atingido pela varinha das varinhas. Então ele está tecnicamente morto. Então ele vai ter uma conversa com o Dumbledore. E é uma conversa super interessante. Eu espero que vocês gostem e sintam vontade de ler de novo, né? Não precisa ser Harry Potter, mas qualquer outro livro que vocês estejam interessados. Então vamos lá? Capítulo 35, King's Cross. Ele estava de bruços, escutando o silêncio, absolutamente sozinho. Ninguém o observava, ninguém mais estava ali, nem tinha absoluta certeza de que ele próprio estivesse ali. Muito tempo depois, ou talvez tempo algum, ocorreu-lhe que devia existir. Devia ser mais do que pensamento incorpóreo, porque estava deitado, decididamente deitado sobre alguma superfície. Portanto, possuía tato, e a coisa sobre a qual deitava também existia. Quase no instante em que chegou a esta conclusão, Harry tomou consciência de que estava nu. Convencido de sua total solidão, isso não o preocupou, mas deixou-o ligeiramente intrigado. Perguntou-se se, uma vez que podia sentir, também seria capaz de ver. Ao abrir os olhos, descobriu que os possuía. Estava deitado em meio a uma névoa brilhante, embora não se parecesse com névoa alguma que já tivesse visto. O espaço que rodeava não estava toldado, pelo contrário, a névoa vaporosa ainda não se formara ao seu redor. O chão em que estava deitado parecia ser branco, nem quente nem frio, existia apenas algo plano, vazio sobre o qual estar. Ele se sentou. Seu corpo parecia ileso. Apalpou o rosto. Não estava mais usando óculos. Então, do nada, chegou-lhe aos ouvidos um barulho, as batidinhas suaves de algo que adejava, se açoitava e se debatia. Era um barulho que inspirava piedade, mas também era ligeiramente obsceno. Teve a desconfortável sensação de que estava bisbilhotando alguma coisa furtiva, vergonhosa. Pela primeira vez, desejou estar vestido. Mal acabara de formular mentalmente esse desejo, apareceram vestes a uma pequena distância. Apanhou-as e vestiu-as. Eram macias, limpas e quentes. Era extraordinário como tinham aparecido instantaneamente no momento em que as desejara. Ele se levantou e relaceou ao redor. Estaria em alguma ampla sala precisa? Quanto mais olhava, mais havia para ver. Um enorme domo de vidro faiscava ao sol, lá no alto. Talvez fosse um palácio. Tudo era imóvel e silencioso, exceto por aquelas estranhas lamúrias e pancadas surdas que vinham dali perto em meio à névoa. Harry se virou lentamente no mesmo lugar, e o ambiente pareceu se reinventar diante de seus olhos. Um grande vão, claro e limpo, um salão muito maior do que o salão principal, com aquele teto abobadado de vidro. Vazio. Ele era a única pessoa ali, exceto por... Encolheu-se. Localizara a coisa que estava produzindo os ruídos. Tinha a forma de uma criancinha nua, enroscada no chão, a pele em carne viva e grossa, parecendo açoitada, e tremia embaixo de uma cadeira onde fora deixada, indesejável, posta fora de vista, tentando respirar. Teve medo. Pequena, frágil e ferida como estava, Harry não quis se aproximar dela. Contudo, ele foi se acercando devagar, pronto para saltar para trás a qualquer momento. Logo, estava perto o suficiente para tocá-la, ainda que não conseguisse se obrigar a isso. Sentiu-se um covarde.
Devia consolá-la, mas ela lhe causava repugnância. Não há nada que possa fazer. Ele virou-se depressa. Alvo Dumbledore vinha ao seu encontro, animado e aprumado, trajando amplas vestes azul escuras. Harry! Ele abriu bem os braços e suas mãos estavam ambas inteiras, brancas e ilesas. Garoto maravilhoso, homem corajoso, muito corajoso. Vamos caminhar, convidou Dumbledore. Aturdido, Harry acompanhou-o. Dumbledore se afastou da criança flagelada que choramingava e o conduziu a 2 cadeiras em que Harry não reparara antes, dispostas a alguma distância sobre aquele teto alto e cintilante. Dumbledore sentou-se em uma delas e Harry se largou na outra, fitando o seu antigo diretor. Os longos cabelos e barbas prateadas de Dumbledore, os olhos azuis penetrantes por trás dos óculos de meia-lua, o nariz torto, exatamente como ele lembrava. Contudo... Mas você está morto, disse Harry. Ah, sim, respondeu Dumbledore sem rodeios. Então, eu estou morto também? Perguntou o menino. Ah, disse o diretor com um sorriso ainda maior. Essa é a dúvida, não é? De modo geral, meu caro rapaz, acho que não. Eles se encararam, o velho ainda sorrindo. Não, repetiu Harry. Não, disse Dumbledore. Mas... Harry levou instintivamente a mão à cicatriz em forma de raio. Aparentemente sumira. Mas eu deveria ter morrido. Não me defendi. Deliberadamente deixei que me matasse. E isso, acho eu, terá feito toda a diferença, respondeu Dumbledore. A felicidade parecia se irradiar de Dumbledore como luz, como fogo. Harry jamais vira um homem tão absoluto e palpavelmente satisfeito. Explique, pediu Harry. Mas você já sabe. E Dumbledore girou os polegares. Eu deixei que me matasse, não foi? Foi, assentiu Dumbledore. Continue. Então, a parte da alma dele que estava comigo... Dumbledore assentiu ainda mais entusiasticamente, instando Harry a prosseguir, um amplo sorriso de incentivo no rosto. Se foi? Perguntou o menino. Ah, sim, ele a destruiu. A sua alma é inteira e totalmente sua, Harry, disse Dumbledore. Mas então... Harry espiou por cima do ombro, para onde a pequena criatura mutilada tremia embaixo da cadeira. Que é aquilo, professor? Perguntou o menino. Uma coisa além da nossa possibilidade de ajudar, respondeu o diretor. Mas se Voldemort usou aquela maldição da morte, recomeçou Harry, e desta vez ninguém morreu por mim, como posso estar vivo? Perguntou o menino. Acho que você sabe. Faça uma retrospectiva. Lembre o que ele fez em sua ignorância, cobiça e crueldade, afirmou Dumbledore. Harry pensou. Deixou o seu olhar vaguear pelo ambiente. Se de fato fosse um palácio, o lugar em que estavam era estranho, com cadeiras em pequenas fileiras e gradis aqui e ali. E Dumbledore e a criatura atrofiada embaixo da cadeira eram os únicos seres presentes. Então a resposta aflorou aos seus lábios facilmente, sem esforço. Ele tirou meu sangue, respondeu Harry. Exato, exclamou Dumbledore. Ele tirou o seu sangue e usou-o para reconstruir o próprio corpo vivente. O seu sangue nas veias dele, Harry, a proteção de Lilian nos dois. Ele prendeu você à vida enquanto ele viver. Eu vivo enquanto ele viver? Mas pensei que fosse o contrário. Pensei que nós dois tínhamos que morrer. Ou dá no mesmo? Perguntou Harry. Harry foi distraído pelo choro e as batidas da criatura angustiada às suas costas, e tornou a se virar para vê-la. Tem certeza de que não podemos fazer nada? Perguntou o menino. Não há ajuda possível, respondeu Dumbledore. Então me explique melhor, pediu Harry, e Dumbledore sorriu. Você foi a 7ª Horcrux, Harry, a Horcrux que ele nunca pretendeu criar. Voldemort deixou a alma tão instável que ela se fragmentou quando ele cometeu aqueles atos de indizível maldade. O assassinato dos seus pais, a tentativa de matar uma criança. Mas o que escapou daquele quarto foi ainda menos do que ele percebeu.
Voldemort deixou ali mais do que o seu corpo. Deixou uma parte de si mesmo presa a você, a pretensa vítima que sobrevivera. E o conhecimento dele permaneceu lamentavelmente incompleto, Harry. Aquilo a que Voldemort não dá valor, ele não se dá sequer o trabalho de compreender. De elfos domésticos e contos infantis, amor, lealdade e inocência, Voldemort não entende nada, nadinha. Que todos tenham um poder que supere o dele, um poder que supere o alcance da magia, é uma verdade que ele jamais compreendeu. Ele tirou o seu sangue acreditando que isto fortaleceria. Integrou ao próprio corpo uma parte mínima do encantamento com que sua mãe o recobriu quando morreu para salvá-lo. O corpo dele guarda vivo o sacrifício de Lilian, e enquanto esse encantamento sobreviver, você também sobreviverá, assim como a última esperança de Voldemort. Dumbledore sorriu para Harry, e o garoto o encarou. E o senhor sabia disso? Sabia o tempo inteiro? Perguntou o menino. Tive um palpite, mas os meus palpites normalmente têm sido muito bons, respondeu ele, feliz, e os dois ficaram sentados em silêncio por um tempo, que pareceu muito longo, enquanto a criatura continuava a choramingar e tremer. Harry perguntou: se o senhor planejou morrer nas mãos de Snape, pretendia que ele acabasse dono da varinha, não? Admito que tive a intenção, mas não se realizou como eu pretendi, não é? Perguntou o diretor. Não, essa parte saiu diferente, afirmou Harry. A criatura às costas deles estremeu e gemeu. E Harry e Dumbledore continuaram sentados sem falar, fazendo a pausa mais demorada até aquele momento. A compreensão do que aconteceria a seguir foi pouco a pouco se consolidando em Harry, nesses longos minutos, como a neve caindo suavemente. Tenho que voltar, não é? Perguntou o menino. Isto depende de você, falou o diretor. Tem opção? Ah, sim, Dumbledore sorriu. Estamos em King's Cross, não foi o que você disse? Acho que se decidir não voltar, você poderia, digamos, tomar um trem. E aonde ele me levaria? Perguntou Harry. Em frente, respondeu Dumbledore, com simplicidade. Novo silêncio. Voldemort tem a varinha das varinhas, afirmou Harry. Verdade? Voldemort tem a varinha das varinhas, concordou o diretor. Mas o senhor quer que eu volte? Perguntou Harry. Acho que se você escolher voltar, há uma chance de que ele seja liquidado para sempre. Não posso prometer, mas de uma coisa eu sei, Harry. Você tem menos a temer do que ele ao retornarem para cá. Harry tornou a relancear a coisa em carne viva que tremia e engasgava na sombra, sob a cadeira distante. Não tenha piedade dos mortos, Harry. Tenha piedade dos vivos e, acima de tudo, dos que vivem sem amor. Ao regressar, você poderá assegurar que menos almas serão mutiladas, menos famílias serão destroçadas. Se isso lhe parecer um objetivo meritório, então, por ora, diremos adeus, disse Dumbledore. Harry assentiu e suspirou. Deixar esse lugar não seria tão difícil quanto for entrar na floresta, mas ali era quente, claro e tranquilo, e ele sabia que estaria voltando à dor e ao temor de outras perdas. Ele se ergueu, Dumbledore o acompanhou, e os dois se fitaram demoradamente. Me diga uma coisa, disse Harry. Isto é real? Ou esteve acontecendo apenas em minha mente? Dumbledore lhe deu um grande sorriso, e sua voz pareceu alta e forte aos ouvidos de Harry, embora a névoa clara estivesse baixando e ocultando seu vulto. Claro que está acontecendo em sua mente, Harry, mas por que isto significaria que não é real? Gostaram do capítulo? O que vocês acharam? Então, esse é o texto de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.